CEO milionário arrogante segue faxineira em segredo. E o que ela faz à noite deixa ele em choque. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O som dos sapatos caros de Daniel Albuquerque ressoava pelo corredor de mármore da sede da Albuquerque Investments. Cada passo firme anunciava sua presença antes mesmo que ele aparecesse. Os funcionários trocavam olhares nervosos quando o som se aproximava, ajeitando papéis e postura como se o próprio rei estivesse para entrar na sala. Daniel ajustou a gravata italiana e passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Aos 38 anos, ele tinha construído um império financeiro e não permitia que ninguém esquecesse disso. "Sandra, meu café está pronto?" perguntou sem olhar para sua secretária enquanto passava por sua mesa. "Sim, senhor Albuquerque, está na sua mesa, junto com os relatórios que pediu." Daniel apenas acenou com a cabeça, sem agradecer. Entrou em seu escritório e fechou a porta de vidro atrás de si. A vista panorâmica da cidade se estendia à sua frente, um lembrete constante do quanto ele havia conquistado. Naquele mesmo corredor, Clara Duarte limpava discretamente o chão. Aos 32 anos, ela trabalhava como faxineira na empresa há quase 5 anos. Daniel nunca havia trocado uma palavra com ela, a não ser para reclamar quando ela acidentalmente entrou em seu escritório antes do horário estabelecido. "Lucas, preciso dos números do terceiro trimestre agora." A voz de Daniel soou pelo interfone. Em menos de 1 minuto, um jovem analista entrou apressadamente no escritório, carregando uma pasta. "Aqui estão os números, senhor. As projeções estão no final como solicitado." Daniel passou os olhos pelos documentos rapidamente, surpreso. "Isto está abaixo do projetado. O que aconteceu?" "Bem, tivemos aqueles problemas na fábrica do norte e..." "Problemas? Não me interessam problemas, Lucas. Me interessam soluções." O analista engoliu seco. "Claro, senhor. Estamos implementando um novo sistema que deve aumentar a produtividade em 20%. Daniel fechou a pasta com força. "Não é suficiente. Convoque todos para uma reunião em 30 minutos. Vamos reestruturar o departamento de produção." Quando Lucas saiu, Clara entrou silenciosamente para esvaziar as lixeiras. Daniel nem sequer ergueu os olhos de sua tela. Na sala de reuniões o clima era tenso. 12 executivos se sentavam ao redor da mesa de vidro, todos evitando o olhar de Daniel. "Senhores e senhoras, os números não mentem", começou ele, sua voz fria. "Estamos 15% abaixo das metas. Isso é inaceitável." "Daniel", interrompeu Marcos, um dos diretores mais antigos. "Precisamos considerar o contexto econômico atual. Toda a indústria está enfrentando dificuldades." Daniel ergueu uma sobrancelha. "E desde quando nos comparamos com toda a indústria? Esta empresa não foi construída seguindo o rebanho, Marcos." Ele se levantou e caminhou ao redor da mesa. "A solução é simples. Vamos fechar a unidade norte e redistribuir os recursos. Os funcionários competentes serão realocados." "E os outros?" perguntou Helena, diretora de recursos humanos. "Os outros?" Daniel deu de ombros. "Não são mais nosso problema." Um silêncio pesado encheu a sala. "Estamos falando de 300 pessoas, Daniel." Helena insistiu. "Famílias que dependem desses empregos." "Estamos falando de números em uma planilha, Helena. Se essas pessoas fossem realmente boas no que fazem, não estaríamos tendo esta conversa." Clara passava pelo corredor com seu carrinho de limpeza quando ouviu a discussão. Ela diminuiu o passo, captando fragmentos da conversa. Seu irmão trabalhava na unidade norte. De volta ao seu escritório, Daniel recebeu uma ligação em seu celular particular. O número não estava identificado. Albuquerque falando. "Algumas decisões do passado estão prestes a vir à tona, Daniel", disse uma voz distorcida. "Esteja preparado."
Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a compostura. Quem é você? A ligação foi encerrada. Ele jogou o celular sobre a mesa, irritado. Provavelmente algum concorrente tentando desestabilizá-lo antes da grande fusão que estava planejando. Nada que ele não pudesse controlar. Ao final do dia, quando quase todos já tinham ido embora, Daniel permanecia em seu escritório. Pela porta entreaberta, viu Clara passar carregando sua mochila surrada, parecendo cansada. Por um instante, seus olhares se encontraram. Clara desviou o olhar rápido, mas não antes de Daniel perceber algo diferente nela. Não era o medo ou a obediência que ele costumava ver nos seus funcionários. Era dignidade. Já fazia 2 semanas que Daniel observava a mesma rotina. Clara, a faxineira, sempre saía do prédio às 7 da noite, carregando uma mochila que parecia pesada demais para seu corpo magro. Algo naquela cena despertou sua curiosidade. Por que ela sempre carrega aquela mochila? Murmurou para si mesmo, olhando pela janela de seu escritório enquanto Clara atravessava o estacionamento. Naquela noite, Daniel tomou uma decisão impulsiva. Pegou as chaves de seu carro e desceu rapidamente. Clara já havia saído, mas ele sabia que poderia alcançá-la. Daniel raramente dirigia seu próprio carro, preferindo seu motorista, mas hoje queria passar despercebido. Entrou em seu Mercedes preto e seguiu discretamente a alguns metros de distância. Clara pegou 2 ônibus, indo para uma parte da cidade que Daniel mal conhecia. As ruas ficavam mais estreitas, as casas mais simples. Era um mundo completamente diferente do centro financeiro onde sua empresa ficava. Onde você está indo? Daniel perguntou baixinho, seguindo-a com cuidado para não ser notado. Finalmente, Clara parou em frente a um prédio simples com uma placa desbotada. Abrigo Luz do Amanhã. Ela ajeitou a mochila nas costas e entrou. Daniel estacionou do outro lado da rua, indeciso. Parte dele dizia para ir embora, que aquilo não era da sua conta. Mas a curiosidade falou mais alto. Saiu do carro e atravessou a rua. Aproximou-se lentamente e olhou pela janela. O que viu o deixou chocado. Clara estava cercada por pelo menos 10 crianças. Todas sorriam e falavam ao mesmo tempo, animadas com sua chegada. Ela abriu a mochila e começou a tirar roupas, uma a uma. Roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Tia Clara trouxe roupa nova, gritou um menino de aproximadamente 6 anos. Clara sorriu, um sorriso que Daniel nunca tinha visto no trabalho. Não são novas, Miguel, mas consertei tudo direitinho, olha só. Ela mostrou um casaco azul para uma menina de cabelos cacheados. Este é para você, Juliana. Vai ficar bom para o inverno que está chegando. A menina abraçou o casaco como se fosse um tesouro. É tão bonito. Obrigada, tia Clara. Uma senhora mais velha se aproximou de Clara. Você não deveria gastar tanto do seu salário conosco, querida. Clara balançou a cabeça. Dona Marta, o que eu faço é muito pouco. Estas crianças merecem muito mais. Daniel se afastou da janela, sentindo-se estranho, como se estivesse invadindo um momento sagrado. Voltou para seu carro e ficou ali pensando. No dia seguinte, ele observou Clara trabalhando. Ela limpava os corredores silenciosamente, sempre discreta. Como nunca tinha notado antes o quanto ela trabalhava duro. Decidido a saber mais, Daniel seguiu Clara novamente naquela noite. Desta vez, entrou no abrigo logo depois dela, fingindo ser um possível doador. Boa noite, disse para a senhora que havia visto na noite anterior. Eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês. Dona Marta sorriu, surpresa e feliz com o visitante bem vestido. Claro, senhor. Daniel, respondeu ele omitindo seu sobrenome. Só Daniel. Bem-vindo, Daniel. Sou Marta, coordenadora do abrigo. Viemos atender crianças do bairro há 8 anos. Enquanto Dona Marta mostrava o lugar simples, mas limpo, Daniel viu Clara sentada em uma mesa pequena, costurando o que parecia ser uma calça jeans. Aquela é a Clara.
disse Dona Marta, seguindo o olhar dele. Nossa fada madrinha. Ela doa metade do salário dela para nos ajudar e ainda traz roupas que ela mesma conserta. Daniel sentiu um aperto no peito. Metade do salário dela? Sim, Dona Marta suspirou. Eu sempre digo que é demais, mas ela insiste. Graças a ela, conseguimos manter as contas em dia e dar uma refeição quente para as crianças todos os dias. Naquele momento, uma das crianças correu até Clara, mostrando um desenho. Ela parou o que estava fazendo e deu total atenção à menina. Está lindo, Beatriz. Você é uma artista. A felicidade no rosto da criança era tão clara que Daniel não conseguia parar de olhar. Dona Marta tocou seu braço. O senhor gostaria de fazer uma doação? Daniel concordou, ainda olhando para Clara. Sim, claro. Ele pegou a carteira e tirou algumas notas. É pouco, mas voltarei com mais. Saindo do abrigo, Daniel entrou em seu carro luxuoso e ficou ali sentado por um longo tempo. A imagem de Clara usando seu tempo livre para costurar roupas para crianças carentes não saía de sua mente. Metade do salário, ele repetiu baixinho. Daniel sabia quanto pagava aos funcionários da limpeza. Era o mínimo aceitável pela lei. E Clara doava metade disso. Ele, que ganhava em um dia o que ela ganhava em meses, o que fazia com seu dinheiro? Carros caros, relógios de luxo, jantares em restaurantes onde uma refeição custava mais que o salário semanal de Clara. Pela primeira vez em muitos anos, Daniel Albuquerque sentiu vergonha. Uma vergonha profunda que o fez questionar tudo o que tinha feito até ali. Quem é você, Clara? Ele sussurrou para si mesmo. E o que você fez comigo? Daniel não conseguiu dormir direito naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Clara entre as crianças do abrigo. Aquele sorriso sincero, tão diferente da expressão séria que ela mantinha no trabalho. Como duas pessoas tão diferentes podiam existir no mesmo corpo? Na manhã seguinte, chegou mais cedo ao escritório. Sentou-se em sua cadeira de couro e abriu seu notebook, mas não conseguia se concentrar nos relatórios. O que está acontecendo comigo? Murmurou, passando a mão pelo rosto. A porta do escritório se abriu silenciosamente e lá estava Clara, com seu uniforme simples e seu carrinho de limpeza. Oh, desculpe, senhor Albuquerque, ela disse recuando. Não sabia que já estava aqui. Volto mais tarde. Não, disse ele rapidamente. Pode entrar, não vou atrapalhar seu trabalho. Clara pareceu surpresa, mas entrou e começou a limpar, mantendo distância dele. Daniel a observava pelo canto do olho, tentando conciliar a imagem desta mulher quieta com a pessoa calorosa que vira no abrigo. Faz tempo que trabalha aqui, Clara. Ela quase derrubou o produto de limpeza, espantada por ele saber seu nome. 5 anos, senhor. 5 anos, repetiu ele, percebendo que nunca tinha realmente notado sua presença até agora. E você gosta do trabalho? Clara o olhou confusa, como se tentasse entender por que o chefe estava conversando com ela. Sim, senhor. É um bom emprego. Daniel queria perguntar sobre o abrigo, sobre as crianças, sobre como ela conseguia dar tanto de si mesma ganhando tão pouco. Mas sabia que não podia. Ela descobriria que ele a seguiu. Tenha um bom dia, Clara, disse finalmente. Obrigada, senhor. Ela terminou seu trabalho e saiu, ainda parecendo confusa. Naquela tarde, Daniel cancelou 2 reuniões e saiu mais cedo. Dirigiu até o abrigo, mas desta vez levou roupas mais simples no carro e se trocou antes de entrar. Não queria chamar atenção. Uma menina de aproximadamente 10 anos o recebeu na porta. Oi, você é novo aqui? Daniel sorriu. Sim, vim ontem pela primeira vez. Sou Daniel. Eu sou Maria, disse ela, estendendo a mão pequena. Quer ver o que estamos fazendo? Sem esperar resposta, Maria pegou sua mão e o levou para uma sala onde outras crianças estavam sentadas ao redor de uma mesa, fazendo lição de casa.
Dona Marta disse que se tirarmos boas notas, podemos ter um futuro melhor, explicou Maria mostrando seu caderno. Eu quero ser médica quando crescer. A determinação nos olhos dela lembrou Daniel de si mesmo quando era jovem, antes de se tornar o homem frio em que havia se transformado. É um objetivo incrível, disse ele, realmente impressionado. Tenho certeza que você vai conseguir. Maria sorriu. Clara diz a mesma coisa. Ela me trouxe livros sobre o corpo humano e tudo mais. Naquele momento, a porta se abriu e Clara entrou. Seu rosto mostrou surpresa ao ver Daniel ali, sentado entre as crianças. Senhor Albuquerque. Oi, Clara, disse ele, sentindo-se desconfortável. Eu vim conhecer melhor o lugar. As crianças olharam para os dois, confusas. Vocês se conhecem? Perguntou Maria. Clara concordou lentamente. O senhor Albuquerque é meu chefe. Um silêncio constrangedor preencheu a sala, até Maria soltar. Seu chefe é legal? Porque minha mãe sempre reclamava do chefe dela antes de ficar doente. Daniel sentiu o olhar de Clara sobre ele, esperando sua reação. Não, Maria, ele disse honestamente. Não sou um chefe legal, mas estou tentando melhorar. Clara parecia não acreditar no que estava ouvindo. Mais tarde, quando as crianças foram jantar, Clara se aproximou de Daniel. Por que está aqui de verdade? Daniel suspirou. Eu te vi saindo com aquela mochila pesada. Fiquei curioso e te segui. Sei que foi errado, mas... Você me seguiu? Clara parecia mais surpresa que irritada. Sim, e vi como você ajuda essas crianças, como doa seu tempo e dinheiro. Me fez questionar muitas coisas na minha vida. Clara cruzou os braços. Não fiz isso para dar lição em ninguém. Eu sei, é isso que torna ainda mais especial. Daniel olhou para as crianças comendo na outra sala. Elas têm sorte de ter você. Eu que tenho sorte de ter elas, corrigiu Clara. Elas me dão muito mais do que eu dou a elas. Naquela noite, voltando para seu apartamento luxuoso, Daniel se sentiu estranhamente vazio. Tudo o que considerava importante, seu carro caro, seus relógios de grife, seus móveis caros, de repente pareciam sem sentido. Seu celular tocou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Os segredos do passado não ficam enterrados para sempre. Esteja preparado. Daniel sentiu um frio na barriga. Alguém estava tentando assustá-lo. Mas por quê? Qual segredo do passado poderia ameaçá-lo agora? Daniel sentou-se em seu escritório, olhando fixamente para a tela do computador. Acabara de transferir uma quantia considerável para sua conta pessoal. Não era uma decisão impulsiva. Ele havia pensado nisso a noite toda. Sandra, cancele minhas reuniões da tarde, disse pelo interfone. Todas elas, senhor. Inclusive a do conselho. A voz da secretária soou surpresa. Sim, todas. Diga que surgiu um compromisso inadiável. Daniel pegou um envelope e colocou dentro um cheque com uma quantia que faria diferença real para o abrigo. Não era caridade, pensou. Era o começo de algo diferente, algo que ele ainda não conseguia nomear. Ao chegar ao abrigo naquela tarde, encontrou Dona Marta na porta, parecendo preocupada enquanto falava ao telefone. Entendo, mas não podemos pagar esse valor agora. Sim, eu sei dos juros, mas... Ela desligou, parecendo derrotada. Algum problema? Perguntou Daniel. Dona Marta suspirou. A conta de energia. Estamos atrasados há 2 meses e ameaçam cortar amanhã. Daniel estendeu o envelope. Talvez isso ajude. Dona Marta abriu o envelope e seus olhos se arregalaram. Isso é... Não podemos aceitar tanto dinheiro de uma vez. Por favor, aceite, sem perguntas, sem condições. Ela olhou para o cheque, depois para Daniel. Por quê? Daniel olhou para as crianças brincando no pátio. Digamos que estou tentando ser uma pessoa melhor. Naquele momento, Clara chegou e viu o envelope nas mãos de Dona Marta. O que é isso?
Nosso milagre do dia, respondeu Dona Marta, mostrando o cheque. Clara olhou para Daniel, seus olhos cheios de desconfiança. Podemos conversar em particular? Eles saíram para o pequeno jardim nos fundos do abrigo. Qual é o seu interesse real aqui? Perguntou Clara diretamente. Ninguém doa tanto dinheiro assim sem motivo. Daniel podia sentir a frieza na voz dela, tão diferente do calor com que ela tratava as crianças. Acredite ou não, não tenho nenhum plano por trás disso. As pessoas como você sempre têm um plano, insistiu Clara. É algum esquema para pagar menos impostos? Uma jogada de marketing? Daniel sentiu a força daquelas palavras. Pessoas como eu. Ela tinha razão em desconfiar. Não é nada disso. Ele buscou as palavras certas. Eu vi algo aqui que me tocou. Clara cruzou os braços, ainda desconfiada. E o que foi? Você, respondeu ele simplesmente. O que você faz por essas crianças? Como você dá tanto sem esperar nada em troca? O silêncio continuou por um tempo, até que Clara finalmente disse: vou aceitar sua ajuda porque essas crianças precisam, mas saiba que estarei de olho em você. Nas semanas seguintes, Daniel começou a passar mais tempo no abrigo. No início, limitava-se a observar, mas logo estava ajudando com as lições de casa e ouvindo as histórias das crianças. Maria, a menina que queria ser médica, se tornou sua favorita. Sabe por que quero ser médica? Perguntou ela um dia, enquanto resolviam um problema de matemática juntos. Por quê? Porque quando minha mãe ficou doente, tinha poucos médicos no nosso bairro. Ela precisou esperar muito tempo para ser atendida. Maria baixou os olhos. Quando finalmente conseguimos, era tarde demais. Daniel sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Quando eu for médica, ninguém vai esperar muito tempo, disse Maria, determinada. Vou atender todo mundo bem rápido. Naquela noite, Daniel ficou até mais tarde ajudando a arrumar uma estante quebrada. Clara se aproximou com 2 xícaras de café. Obrigado, disse ele, aceitando a bebida. Um pequeno gesto, mas significativo vindo dela. Você não precisava fazer isso, disse Clara, olhando para a estante consertada. Eu quis fazer, me sinto bem aqui. Clara bebeu um gole de café, observando-o. Você mudou desde que começou a vir aqui. Como assim? Você parece mais leve, menos rígido. Ela deu um pequeno sorriso. As crianças gostam de você. Eu gosto delas, admitiu Daniel. Especialmente da Maria. Ela me lembra de mim quando era jovem. Você também queria ser médico? Daniel riu. Não, mas eu tinha a mesma determinação, a mesma certeza de que podia mudar o mundo. E o que aconteceu com aquele garoto determinado? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Acho que ele se perdeu no caminho. De volta à empresa no dia seguinte, Daniel notou os olhares curiosos. Sua mudança de comportamento não passou despercebida. Daniel, podemos conversar? Ricardo, seu vice-presidente, entrou em seu escritório sem bater. Claro! Estão circulando rumores estranhos sobre você, disse Ricardo, sentando-se. Dizem que você tem saído cedo, cancelado reuniões. E daí? E daí que as pessoas estão falando? Alguns dizem que você está doente. Outros que está planejando vender a empresa. Daniel sorriu. Não estou doente nem vendendo nada. Então, o que está acontecendo? Antes que Daniel pudesse responder, seu celular tocou. Era um número bloqueado. Ele atendeu, colocando no viva voz. Albuquerque. Descobri seu segredinho, disse uma voz distorcida. O grande Daniel Albuquerque brincando de bom samaritano num orfanato? O que seus acionistas pensariam disso? A ligação foi encerrada. Ricardo olhou para ele confuso. O que foi isso? Daniel guardou o celular com uma sensação ruim no estômago. Nada demais, só alguém tentando me intimidar.
O sol começava a se pôr quando Daniel chegou ao abrigo naquela tarde. Carregava uma caixa de material escolar que havia comprado no caminho. As crianças correram para recebê-lo, já acostumadas com sua presença. Daniel, Daniel, o que trouxe hoje? Perguntou Miguel, pulando ao seu lado. Algumas coisas para vocês estudarem melhor, respondeu ele, sorrindo ao ver a alegria das crianças. Clara apareceu na porta, observando a cena. Nas últimas semanas, sua desconfiança tinha diminuído, mas ainda mantinha certa distância. Você não precisava trazer mais coisas, disse ela, aproximando-se para ajudar com a caixa. Eu quis trazer, respondeu ele, seus dedos tocando levemente os dela quando passaram a caixa. Mais tarde, depois que as crianças foram dormir, Daniel e Clara sentaram-se na pequena cozinha do abrigo. Dona Marta já havia ido para casa, deixando-os sozinhos. Tenho uma ideia, disse Daniel, girando a xícara de café entre as mãos. E quero sua opinião sincera. Clara o olhou com curiosidade. Que ideia? Quero organizar um evento para arrecadar fundos para o abrigo. Algo grande, que traga dinheiro suficiente para garantir o futuro destas crianças. Um evento? Clara parecia surpresa. Que tipo de evento? Um jantar beneficente. Posso convidar pessoas que conheço, empresários que têm dinheiro para doar. Clara mordeu o lábio pensando. Não sei, Daniel. Parece bom demais para ser real. Por que diz isso? Porque... Ela hesitou. Pessoas como eu aprendem cedo que nada vem de graça nesta vida. Daniel sentiu a força daquelas palavras. Fale mais sobre você, Clara. Como você chegou até aqui? Clara olhou pela janela como se buscasse suas memórias lá fora. Perdi meus pais quando tinha 8 anos, um acidente de carro. Sua voz era calma, mas Daniel podia sentir a dor por trás das palavras. Não tinha outros parentes, então fui para um orfanato. Sinto muito, disse ele, realmente sentindo. Não foi tão ruim, continuou ela. Tinha comida, um teto, escola, mas faltava calor, sabe? Aquela sensação de família. Ela sorriu levemente. Por isso comecei a ajudar aqui. Sei como é crescer sem ter certeza do amanhã. Daniel prestou atenção em cada palavra. E como você saiu do orfanato? Estudei muito, consegui terminar o ensino médio, mas não tive chance de ir para a faculdade. Comecei a trabalhar cedo, em vários lugares, até conseguir o emprego na sua empresa. A sinceridade dela o tocou profundamente. Era sua vez de compartilhar algo. Minha infância também não foi fácil, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a vontade de contar. Meu pai bebia, muito, e quando bebia, ficava violento. Clara não disse nada, apenas escutou. Minha mãe aguentou o quanto pôde, até que um dia ela simplesmente desistiu. Foi embora e me deixou com ele. Quantos anos você tinha? 12, respondeu Daniel. Aprendi rápido a me virar sozinho. E seu pai? Morreu quando eu tinha 17. Cirrose. Daniel tomou um gole de café. Prometi a mim mesmo que nunca mais seria pobre ou impotente, que ninguém nunca mais teria poder sobre mim. E cumpriu sua promessa, disse Clara. Sim, mas a que custo? Daniel suspirou. Construí um império, mas não tenho ninguém com quem compartilhá-lo. Me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu odiava quando era jovem. O silêncio que se seguiu foi confortável, como se uma barreira tivesse caído entre eles. Vamos fazer esse evento, disse Clara finalmente. Pelo abrigo, pelas crianças. Nas semanas seguintes, Daniel e Clara trabalharam juntos nos preparativos. Ele abriu sua lista de contatos e ela cuidou dos detalhes práticos. Era uma parceria improvável, mas funcionava. O evento foi realizado em um dos hotéis mais elegantes da cidade. Clara parecia fora de lugar no início, usando um vestido simples que Daniel insistiu em comprar para ela. Todos estão me olhando, sussurrou ela desconfortável. Porque você está linda, respondeu ele sinceramente. A noite foi um sucesso.
Empresários abriram suas carteiras, tocados pelas histórias das crianças que Clara e Daniel contaram. Ao final, haviam arrecadado muito mais do que esperavam. Conseguimos, disse Clara emocionada quando o último convidado foi embora. Nem posso acreditar. Você conseguiu, corrigiu Daniel. Eu só abri algumas portas. Foi sua paixão que convenceu aquelas pessoas. Eles se olharam, um momento de conexão silenciosa que dizia mais que palavras. De volta ao seu apartamento naquela noite, Daniel encontrou um envelope debaixo de sua porta. Dentro, havia apenas um pedaço de papel com as palavras: "O passado sempre volta". Junto estava uma foto antiga de quando ele era jovem e ambicioso, apertando a mão de um homem que ele preferia esquecer. Um homem com quem havia feito negócios que agora poderiam destruir tudo. Daniel amassou o papel, sentindo o coração acelerar. Alguém queria atingi-lo usando seu passado contra ele. E agora ele tinha mais a perder do que nunca. Pegou o telefone e ligou para Clara. "Está tudo bem?" perguntou ela, percebendo a tensão em sua voz. "Sim", mentiu ele. "Só queria agradecer por hoje. Você foi incrível." "Nós fomos incríveis", corrigiu ela. Daniel sorriu, apesar do medo que crescia dentro dele. "Sim, nós fomos." Daniel não conseguia se concentrar na reunião do conselho. As palavras do relatório financeiro misturavam-se com os pensamentos sobre a foto que recebera. Roberto Mendes. Um nome que ele tentara apagar da memória por anos. "Daniel, você está nos ouvindo?" A voz de Ricardo o trouxe de volta à sala. "Desculpe, estava pensando na reestruturação do departamento de marketing", mentiu ele. "Podem continuar." Assim que a reunião terminou, Daniel trancou-se em seu escritório e pegou o telefone. "Preciso falar com você", disse ele quando a ligação foi atendida. "Hoje." 2 horas depois, Daniel estava sentado em um café afastado do centro, longe dos olhares curiosos. Roberto Mendes entrou, o mesmo sorriso falso de anos atrás. "Daniel Albuquerque", disse Roberto sentando-se à frente dele. "Rico e poderoso, exatamente como planejou." "O que você quer, Roberto?" Direto ao ponto, como sempre. Roberto deu de ombros. "Quero o que é meu por direito." Daniel baixou a voz. "Já faz 8 anos. Aquele acordo está enterrado." "Enterrado?" Roberto riu. "Tenho cópias de todos os documentos, Daniel. Os verdadeiros, não aqueles falsificados que você apresentou aos investidores." Daniel sentiu um nó no estômago. No começo da sua carreira, desesperado para conseguir investidores, ele havia alterado relatórios financeiros. Roberto, que era seu sócio na época, sabia de tudo. "Quanto?" "Não quero dinheiro", disse Roberto. "Quero participação na empresa, 30%. "Isso é loucura." "Pense bem, Daniel. Se isso vier à tona, você perde tudo. Não apenas a empresa, mas sua reputação, talvez até sua liberdade." "Você tem 3 dias para decidir", concluiu Roberto, levantando-se. "Depois disso, os documentos vão para a imprensa." Naquela noite, Daniel apareceu no abrigo mais tarde que o normal. Clara percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu?" perguntou ela quando as crianças já estavam dormindo. "Nada", respondeu ele automaticamente. "Daniel", insistiu Clara, tocando seu braço levemente. "Conheço esse olhar. É o mesmo que vejo no espelho quando estou preocupada com as contas do abrigo." Ele queria contar tudo, mas como explicar? Como dizer a ela que todo o seu império fora construído sobre uma mentira? "Só problemas no trabalho", disse por fim. "Nada importante." Clara não parecia convencida, mas não insistiu. "Tenho uma ideia", disse ela, tentando animá-lo. "Vamos pintar a sala de estudos no fim de semana. As crianças já escolheram as cores." Daniel sorriu, apesar da tempestade em sua mente. "Claro, estarei aqui." De volta ao seu apartamento, Daniel passou a noite analisando suas opções. Poderia pagar Roberto, mas seria apenas uma solução temporária.
Ele sempre voltaria pedindo mais. Poderia lutar, negar tudo, mas as provas eram sólidas. Ou poderia simplesmente fugir, pegar o dinheiro que tinha guardado e desaparecer. Mas havia o abrigo. Havia as crianças. Havia Clara. Na manhã seguinte, Daniel chamou seu advogado. Preciso transferir alguns bens, disse ele, de forma legal e segura. Para quem? Perguntou o advogado surpreso. Para uma fundação que estou criando para cuidar de crianças carentes. O advogado pareceu confuso, mas não questionou. Era seu trabalho atender os desejos do cliente, não julgá-los. Nos 2 dias seguintes, Daniel trabalhou sem parar para garantir que o abrigo tivesse tudo o que precisava, não importando o que acontecesse com ele. Clara notou sua pressa, sua urgência. Você está escondendo algo de mim, disse ela diretamente quando Daniel apareceu no abrigo com documentos para Dona Marta assinar. Clara, Você prometeu ser honesto. Lembra? Quando começamos a trabalhar juntos neste projeto. Daniel olhou para aqueles olhos que, de alguma forma, conseguiam ver através dele. Cometi erros no passado, admitiu finalmente. Erros graves que podem custar minha carreira. Diz, que tipo de erros? O tipo que envolve falsificação de documentos para atrair investidores. Clara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Por isso essas doações repentinas? Por isso a pressa em criar uma fundação? Você está tentando esconder seu dinheiro? Não, respondeu ele firmemente. Estou tentando proteger o que construímos aqui. Garantir que as crianças tenham um futuro, independentemente do que aconteça comigo. Mas por que devo acreditar em você? Clara perguntou. Porque eu mudei, Clara. Por causa deste lugar, dessas crianças. Ele hesitou. Por causa de você. Os olhos dela suavizaram-se. O que vai acontecer agora? Não sei, mas quero que saiba que o que fizemos aqui, o que estamos construindo, é real. Não é uma fachada, não é para me redimir ou limpar meu nome. Clara respirou fundo. Vou confiar em você, Daniel. Não me decepcione. No 3º dia, Daniel ligou para Roberto. Tenho uma contraproposta, disse ele. Estou ouvindo. Vou me entregar. Contarei tudo aos investigadores. Mas você também cai comigo, Roberto. Você era meu sócio, estava tão envolvido quanto eu. Houve um longo silêncio do outro lado. Você está blefando, disse Roberto finalmente. Teste-me. Naquela noite, quando Daniel estava saindo da empresa, um grupo de repórteres o esperava. Senhor Albuquerque, é verdade que está sendo investigado por fraude? Senhor Albuquerque, pode comentar as acusações de falsificação de documentos? Daniel sentiu tudo girar ao seu redor. Estava começando. Tudo o que ele havia construído estava prestes a cair. Daniel olhava para a televisão sem prestar atenção enquanto a repórter explicava cada parte do escândalo que arruinou sua vida em poucos dias. Seu celular não parava de vibrar com mensagens e ligações que ele não tinha coragem de responder. Empresário Daniel Albuquerque é acusado de fraude em esquema que prejudicou centenas de funcionários. A voz da repórter ecoava pela sala vazia. O telefone tocou pela 10ª vez naquela manhã. Era Clara. Daniel, você precisa vir até aqui. As coisas estão complicadas. Sua voz estava tensa. Clara, eu não posso. Não consigo enfrentar ninguém agora, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos despenteados. 3 doadores importantes cancelaram o apoio ao abrigo hoje de manhã, ela disse, tentando manter a calma. As crianças estão perguntando por você. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O abrigo, as crianças, elas não mereciam sofrer por causa dos seus erros. Como está a Maria? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Clara hesitou antes de responder. Ela viu a notícia na TV. Está confusa, mas continua te defendendo. Você precisa vir conversar com ela.
Daniel desligou o telefone e se jogou na cadeira. As paredes do seu escritório, que antes mostravam poder, agora pareciam apertá-lo. Depois de horas se culpando, ele decidiu ir ao abrigo. Quando ele chegou, o lugar parecia diferente. O clima estava pesado. Algumas crianças olharam para ele com desconfiança, outras evitaram olhar. Clara o encontrou na entrada, com os olhos cheios de preocupação. Os funcionários estão assustados, ela explicou enquanto caminhavam pelo corredor. Ninguém sabe se conseguiremos manter o abrigo funcionando sem os doadores. Clara, Daniel começou, mas foi interrompido por uma voz familiar. Tio Daniel! Maria correu em sua direção, segurando um papel na mão. Tinha apenas 9 anos, mas seus olhos carregavam uma sabedoria além de sua idade. Oi, pequena! Ele respondeu, sentindo um nó na garganta. Fiz isso para você. Ela estendeu o papel. Era um desenho colorido, mostrando uma figura que parecia ser ele, caída no chão, mas começando a se levantar. No topo, escrito com letra infantil. Heróis também caem, mas podem se levantar. Daniel sentiu seus olhos encherem de lágrimas. Maria, eu não sou um herói. Todo mundo erra, tio Daniel. Ela respondeu abraçando sua cintura. Minha mãe errou muito antes de me deixar aqui. Mas a tia Clara diz que o importante é tentar consertar as coisas. Clara observava a cena, seus olhos também marejados. Daniel, precisamos conversar sobre o que vamos fazer. Ele concordou, guardando o desenho com cuidado no bolso do casaco. Não vou deixar o abrigo cair por minha culpa. Não é tão simples. Clara suspirou. As pessoas estão com medo. A reputação do abrigo. Eu sei, ele a interrompeu. Mas tem que haver um jeito. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Daniel ficou olhando para o desenho de Maria. As palavras dela repetiam em sua mente. Pela primeira vez em dias, ele conseguiu chorar de verdade, soltando toda a culpa e vergonha que estava segurando. Seu celular tocou mais uma vez. Era uma mensagem de Clara. As crianças precisam de você. Não desista. A sala de conferências estava lotada. Jornalistas, empresários e curiosos se amontoavam para ouvir o que Daniel Albuquerque tinha a dizer. Clara estava sentada na última fileira, suas mãos inquietas no colo, torcendo para que tudo desse certo. Daniel ajustou o microfone, seu rosto mais magro que o normal depois de semanas difíceis. Respirou fundo e começou. Estou aqui hoje não para me defender, mas para confessar. Sua voz tremeu levemente. Há 5 anos, tomei decisões que prejudicaram centenas de pessoas. Manipulei dados, desviei dinheiro e menti. Um burburinho percorreu a sala. Clara notou como suas mãos apertavam o púlpito. Naquela época, eu me convenci de que era apenas negócios. Hoje, sei que era ganância pura, continuou ele. Cada pessoa que perdeu seu emprego, cada família que sofreu, a responsabilidade é minha. Uma jornalista levantou a mão. E quanto ao abrigo, foi só uma tentativa de limpar sua imagem? Daniel olhou brevemente para Clara, antes de responder. O abrigo me ensinou o que realmente importa. Por isso, anuncio que estou vendendo minha casa e meus bens de luxo. Todo o dinheiro será usado para criar um fundo de compensação para as vítimas das minhas ações. A sala explodiu em perguntas. Clara sentiu seu coração acelerar. Depois da coletiva, ela o encontrou em seu escritório, guardando suas coisas em uma caixa. Você realmente vai fazer isso? Perguntou ela encostada na porta. Já fiz, respondeu ele, mostrando os papéis da venda da casa. O dinheiro será transferido amanhã. Clara se aproximou, pegando um porta-retrato da caixa. Era uma foto dele com as crianças do abrigo. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. Não é o dinheiro que você está doando, é ver como você mudou de verdade. Daniel parou o que estava fazendo e a encarou. Tenho medo de não ser o suficiente. Nunca é suficiente.
Clara sorriu suavemente. Mas é um começo. Na semana seguinte, o abrigo recebeu uma visita inesperada. Era Sandra, uma das funcionárias que Daniel havia demitido há um tempo atrás. Vim ver com meus próprios olhos, disse ela, observando as crianças brincando no pátio. O homem que destruiu minha vida agora ajuda crianças carentes. Sandra, Daniel começou. Não, ela ergueu a mão. Não vim buscar desculpas. Vim dizer que aceito sua oferta de compensação, mas com uma condição. Quero trabalhar aqui no abrigo. Clara, que observava a cena, sentiu seus olhos encherem de lágrimas. Seria uma honra, respondeu Daniel, sua voz embargada. À noite, depois que as crianças foram dormir, Clara encontrou Daniel sentado no balanço do playground. Como você está? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Pela primeira vez em semanas, em paz. Ele respondeu, olhando para as estrelas. Sabia que a Maria me disse que está orgulhosa de mim? Clara riu suavemente. Ela tem esse dom de enxergar o melhor nas pessoas. Como você? Daniel a olhou nos olhos. Obrigado por não desistir de mim. Alguém me ensinou que todos merecem uma segunda chance, ela respondeu, lembrando-se de sua própria história. Uma brisa leve balançou as árvores do pátio. O silêncio entre eles era tranquilo. Ali, naquele momento simples, os dois sabiam que estavam vendo algo especial, o começo de algo novo, feito sobre os restos do passado. Amanhã tem muito trabalho pela frente, Clara finalmente disse, levantando-se. Daniel concordou, um pequeno sorriso nos lábios. E eu mal posso esperar para começar. O sol da manhã iluminava o novo mural do abrigo, enquanto Daniel e Clara organizavam as cadeiras para a reunião com a equipe. 3 meses haviam se passado desde a confissão pública, e cada dia trazia um novo desafio e uma nova vitória. Você viu o projeto que a Sandra desenvolveu? Clara perguntou, ajeitando alguns papéis sobre a mesa. Daniel sorriu, lembrando-se da ex-funcionária que agora coordenava o programa educacional do abrigo. Vi sim, ela tem um talento natural para isso. Quem diria que sua maior crítica se tornaria nossa melhor colaboradora? Clara comentou, seus olhos brilhando com diversão. A sala foi enchendo aos poucos. Sandra entrou carregando seu notebook, seguida por outros funcionários. O ambiente era diferente agora, mais leve, mais esperançoso. Bom dia a todos, Daniel começou, sua voz mais suave que nos tempos de CEO. Hoje vamos discutir a expansão do programa de bolsas de estudo. Sandra levantou a mão. Consegui mais 3 escolas parceiras. Elas estão dispostas a oferecer vagas com desconto para nossas crianças. Isso é incrível! Clara exclamou. Quantas crianças podemos beneficiar? Inicialmente 15, Sandra respondeu, consultando suas anotações. E tem mais. A escola técnica ofereceu cursos profissionalizantes para os adolescentes. Daniel acompanhava a discussão, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Em seu antigo escritório, reuniões eram sobre lucros e cortes. Aqui, cada palavra significava uma vida transformada. Depois da reunião, ele encontrou seu antigo assistente, Pedro, no corredor. Tinha sido difícil encará-lo depois do escândalo. Pedro, tem um minuto? Claro, Daniel, respondeu o ex-assistente, ainda se acostumando a chamá-lo pelo primeiro nome. Queria pedir desculpas, Daniel disse, encarando-o nos olhos. Pelo modo como te tratei durante todos aqueles anos. Pedro ficou em silêncio por um momento. Sabe o que é engraçado? Eu te odiava, mas ver você mudando, isso me ensinou algo sobre perdão. No pátio, Clara observava Maria ajudando as crianças menores com a lição de casa. Daniel se aproximou silenciosamente. Ela vai ser uma ótima médica um dia, comentou Clara sorrindo. Se depender da determinação dela,
Daniel respondeu, encostando-se na parede ao lado dela. Uma das crianças pequenas correu até eles, segurando um desenho. Tio Daniel, olha o que eu fiz. Era um desenho colorido do abrigo com várias pessoas de mãos dadas. Daniel se agachou para ver melhor, seu coração aquecendo. É lindo, João. Vamos colocar no mural novo. O menino concordou entusiasmado e correu de volta para seus amigos. Às vezes me pergunto, Clara disse suavemente, se você sente falta da sua vida antiga. Daniel olhou para ela surpreso. Sabe o que é estranho? Aquela vida parece um sonho distante agora. Como se eu estivesse apenas existindo, não vivendo. E agora? Agora cada dia tem sentido, ele respondeu, observando as crianças brincarem. Mesmo os dias difíceis. O telefone de Clara tocou. Era do banco. Depois de uma breve conversa, ela desligou com um sorriso radiante. Adivinhe? A doação anônima que recebemos vai permitir reformar o dormitório das meninas. Daniel tentou conter um sorriso. Aquela doação não era tão anônima assim, mas ele preferia manter o segredo. No final do dia, enquanto fechavam o abrigo, Clara parou na porta do escritório de Daniel. Ele estava debruçado sobre alguns documentos. Ei, ela chamou suavemente. Não se esqueça da reunião com os pais amanhã. Como eu poderia? Você só me lembrou umas 10 vezes hoje. Ele brincou tirando os óculos. Clara riu, balançando a cabeça. É porque te conheço bem demais agora. Eles se olharam por um instante, com aquela tensão conhecida que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Boa noite, Daniel, ela disse finalmente. Boa noite, Clara, ele respondeu, observando-a partir. Sozinho em seu apartamento simples naquela noite, Daniel olhou pela janela, refletindo sobre como sua vida havia mudado. Ele não tinha mais carros caros ou muito dinheiro no banco, mas pela primeira vez se sentia realmente completo. O auditório da Faculdade de Medicina estava lotado. Na primeira fila, Daniel e Clara observavam orgulhosos, enquanto Maria, agora com 18 anos, subia ao palco para receber sua bolsa de estudos integral. Não consigo acreditar que aquela menininha tímida cresceu tanto, Clara sussurrou, segurando a mão de Daniel discretamente. Ela sempre soube o que queria, Daniel respondeu, seus olhos brilhando de emoção. Depois da cerimônia, Maria correu até eles, ainda vestindo sua toga. Consegui! Eu realmente consegui! Ela exclamou, abraçando os dois ao mesmo tempo. Nunca duvidamos de você, Clara disse, ajeitando a faixa da formatura de Maria. O abrigo vai ter sua primeira médica. Daniel sorriu, entregando-lhe um pequeno embrulho. Maria abriu o presente revelando um estetoscópio novo. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Tem uma gravação. Daniel apontou para o instrumento. Maria leu em voz baixa. Para lembrar que sonhos podem se tornar realidade. Com amor, sua família do abrigo. Na semana seguinte, durante uma reunião no abrigo, agora transformado em um centro de apoio social, Daniel apresentava os números do último ano. 250 crianças atendidas, 30 bolsas de estudo conquistadas e 15 jovens empregados em empresas parceiras, ele relatou, não escondendo o orgulho. Sandra, agora diretora educacional, levantou a mão. E não podemos esquecer o novo projeto de capacitação profissional. Que tal contar a novidade? Clara sugeriu, trocando um olhar cúmplice com Daniel. Ele respirou fundo antes de anunciar. Decidimos doar o restante da minha fortuna para criar uma fundação. O abrigo será apenas o começo. A sala ficou cheia de aplausos e gritos de surpresa. Clara observava Daniel com um sorriso suave, lembrando-se do homem arrogante que ele costumava ser. Mais tarde, no jardim do abrigo, Clara encontrou Daniel sentado em seu lugar favorito, o velho banco sob a jabuticabeira. Pensando em quê? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. Em como a vida dá voltas, ele respondeu, pegando sua mão. Há 5 anos, eu achava que sucesso era ter o maior escritório do prédio. Clara riu suavemente. E agora?
Agora eu sei que sucesso é ver o sorriso da Maria realizando seu sonho. É ver as crianças tendo uma chance real de futuro. Você mudou muitas vidas, Daniel. Não, ele corrigiu, virando-se para encará-la. Nós mudamos. Você me mostrou o caminho. E no pátio, algumas crianças ainda brincavam, suas risadas enchendo o espaço. Sabia que a pequena Ana quer ser professora? Clara comentou, observando uma das meninas. Como você há 10 anos atrás? Daniel provocou, lembrando-se de quando Clara mencionou seu sonho abandonado. Exato, e dessa vez vamos garantir que ela consiga. Daniel a puxou para mais perto, beijando suavemente sua testa. Não precisavam mais esconder o que sentiam um pelo outro. O amor havia crescido naturalmente, como tudo naquele lugar. Sabe o que a Maria me disse hoje? Ele perguntou. O quê? Que quer fazer residência em pediatria para poder atender aqui no abrigo. Clara sorriu, emocionada. O círculo se fechando. Não, Daniel corrigiu. Um novo círculo começando. Uma criança passou correndo, interrompendo o momento com um abraço surpresa em ambos. Tio Daniel, tia Clara, vem ver o que a gente fez. Eles se levantaram seguindo a pequena mão que os puxava. O futuro estava ali, nas risadas das crianças, nos sonhos realizados, nas vidas transformadas. Daniel não era mais o CEO arrogante e Clara não era mais a faxineira invisível. Eram parceiros em todos os sentidos, construindo algo muito maior que eles mesmos. O abrigo não era mais apenas um lugar de passagem. Era um lar. Uma prova viva de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de reescrever qualquer história. E aquela era apenas a primeira página de muitos novos capítulos por vir. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!